Boa noite a todos. Agradecemos a presença dos presentes e também aos que nos assistem de forma virtual pelo Facebook Manuel Figueira Neto. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Alguns avisos importantes. As aulas de evangelização da infância e juventude acontecem todas as quintas para as crianças a partir de 4 anos e jovens até 21 anos. Aos sábados, as aulas são às 14 horas. Maiores informações com as coordenadoras Ieda e Eliana. Oferecemos nas reuniões públicas de quinta e terças-feiras o atendimento fraterno para aqueles que quiserem conversar e gostariam de esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Temos livros para empréstimos na biblioteca e para venda na recepção. Após a palestra, temos passe, que é opcional, mas sempre necessário para aqueles que assim o quiserem. Visto ser uma transmissão de energias para nos harmonizar física, psíquica e espiritualmente. Para serenar este encontro, eu vou ler então a mensagem que foi entregue quando vocês entram aqui na Casa Espírita. Ouve com serenidade, sempre que a tal sejas convocado. Permite que o outro conclua o pensamento, não antecipando conclusões, certamente incorretas. Nem todos sabem expressar-se com rapidez e clareza. Escuta, portanto, com boa disposição, revelando as colocações. Em palavras indevidas, assim buscando entender o que ele lhe deseja expor. Se te acusa, procura a raiz do mal e extirpa. O diálogo deve sempre transcorrer sem azedume, deixando saldo positivo. Se te esclarece ou ensina, absorve a lição. Se acusa alguém, diminui a intensidade da objurgatória, com expressões de conforto ao ofendido. Joana de Ângeles. Convido a trabalhadora Patrícia Nadoni para conduzir nossos pensamentos em prece e a serenar nossos corações. Boa noite. Convido a todos agora a acalmar a mente, a elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e pedir a Jesus, nosso Mestre, a vossa proteção e inspiração para essa reunião de hoje. Que possamos entender e absorver os ensinamentos, cultivando a caridade, a humildade e o amor ao próximo. Com a vossa permissão, Jesus, iniciamos os trabalhos desta noite. Que a harmonia, a paz e o entendimento prevaleçam. Que assim seja. Nosso palestrante de hoje é o trabalhador Célio França Santos. O título da palestra é Instrumento Divino, Nosso Corpo. Boa palestra a todos. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Conforme a doutrina espírita nos ensina, nós, seres humanos encarnados, hoje encarnados, somos formados de 3 partes. O espírito, que é aquele que pensa, que age, que decide, que resolve.
o perispírito, que é o corpo do espírito, né? Aquele que irá nos acompanhar quando do retorno ao plano espiritual, e o corpo físico, né? Que é esse que nós nos manifestamos aqui enquanto encarnados. Sem ele seria impossível lidar com a matéria. E hoje, né, o nosso tema de hoje, ele faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo, se eu não me engano, 17º, cuidar do corpo e do espírito. Então hoje o que nós vamos ver é a terceira parte, né, aquele que nós mais conhecemos, que é o corpo físico. Então todos nós somos e fomos estamos submetidos à lei do progresso. Essa é a chamada evolução, né? A saída das mãos do Criador, né? Totalmente desconhecendo todas as coisas, até atingirmos o objetivo final, né? Que é a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é apenas do Criador. Então cabe a cada um de nós realizar esse trabalho todos os dias, né? Envidarmos esforços, trabalho interno e externo, para sermos cada vez melhores, tanto mais conhecedores das coisas, então evoluirmos no campo do conhecimento, quanto nos sentimentos, principalmente nos sentimentos. E nós vemos facilmente, né, que o ser humano ele consegue realizar essa evolução quanto ao conhecimento com muito mais rapidez, né, do que consegue realizar a evolução no campo dos sentimentos. Então, os dois que deveriam, essas duas asas, né, que deveriam trilhar o caminho, evoluir, aprender, né, aperfeiçoar-se ao mesmo tempo, não é assim que acontece. Na maioria das vezes, nós temos que desenvolver a inteligência, a partir daí ela percebe que há mais coisas, né, sobre a Terra do que apenas o conhecimento. Então ele procura esse algo mais, e aí sim ele começa a realizar essa evolução, o conhecimento do mundo espiritual, a resposta àquelas perguntas clássicas, né? De onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Então é assim que nós estamos submetidos. E essa evolução também é simples de ser entendida. Ela não deve acontecer muito rapidamente, né? E isso nós vemos por nós mesmos, né? O quanto nós conseguimos evoluir desde o dia em que nós surgimos aqui, que nós nascemos, até o dia do nosso retorno à pátria espiritual. Não é muita coisa, nós vemos que não é muita coisa. Então estamos muito longe da perfeição, né? Já caminhamos muito, subimos vários degraus da evolução, né? Coisas que entendíamos no passado como normais, como comuns, né? Hoje já não é assim, né? Nós achamos inconveniente, achamos desapropriado, né? Achamos que é um absurdo certas coisas que antigamente para nós era o cotidiano, né? Era o dia a dia, era normal para cada um. E como isso vai muito tempo, não poderíamos realizar apenas uma vida, o Criador nos dá tempo. Mas ele, como nós costumamos fazer aqui, tudo que nós fazemos, nós queremos quando termina, qual o prazo, quanto tempo, né? O Criador, na sua bondade infinita, ele não nos cobra tempo, né? Ele dá o tempo indeterminado, né? É a vontade de cada um, né? Em aprender, em evoluir
em caminhar. Já conseguimos muita coisa. Então, esse tempo, né, que o Criador nos permite é o que resulta nas chamadas, o que a doutrina espírita, o que nós chamamos reencarnações. Nascer aqui na Terra, crescer, né, aprender, viver aqui como encarnado, morrer, que não significa o nada, né, seria o retorno à pátria do espírito, e renascer novamente. Esse é o ciclo que nós fazemos e estamos fazendo há provavelmente milhares de anos. E vamos continuar fazendo até atingir essa tal da perfeição relativa. Então todos nós, quando renascemos, no mundo espiritual nós utilizamos o corpo espiritual, que é o perispírito, que é a nossa forma, nosso corpo no mundo dos espíritos, na pátria espiritual. Com ele aqui, se fosse da mesma forma, chegássemos aqui dessa forma, não teríamos como mover a matéria, como movimentar, como moldar, como trabalhar a matéria. Então necessitamos de algo que faça isso se tornar possível. Isso só é possível quando nós temos um corpo que também é material. Um corpo que consegue mexer, que é o corpo físico. Que nós temos esse tesouro, que o nosso Pai Criador dá a cada um de nós. Então, quando estamos no mundo espiritual, já estamos já conhecedores de que, sabedores de que a nossa vida no plano espiritual é a vida real, é a vida a vida do ser, é onde ficamos mais tempo. Aqui é uma passagem, é como se diante da eternidade, é como se nós saíssemos da nossa casa, pegássemos o ônibus escolar, fôssemos à escola, ficássemos um dia, meio-dia, e voltássemos para casa. Nós estamos fazendo a mesma coisa, nas devidas proporções. Nós saímos do mundo espiritual, renascemos aqui no plano físico, porque já fizemos isso várias vezes. Então, não é encarnação, é reencarnação, porque já estamos repetindo isso. Então chegamos aqui e precisamos disso, precisamos desse corpo material que é formado, que é forjado na intimidade feminina, e que nos dá essa possibilidade, partindo de um ovo minúsculo, ele se transforma num complexo, que na fase adulta ele já conta com 60 trilhões de células. É isso que nós somos, 60 trilhões de células que se renovam a todos os dias. Então ele é o instrumento através do qual nós temos condições de lidar com a matéria. É ele que facilita a nossa evolução, porque quando nós estamos aqui, estaremos certamente nos defrontando com condições, ou situações, melhor, que irão nos obrigar a movimentar a nossa mente, a resolver as coisas. Passamos por dificuldades que nos, como um malho, nos forjam os sentimentos. Quem não sabe que quando nós passamos por dificuldades, por sofrimentos, se não há revolta, se nós aceitamos como é de fato, que é um aprendizado, nós saímos com os nossos sentimentos um pouco melhor do que quando entramos nele. E esse corpo, ele precisa de cuidados, ele precisa, como ele é físico, ele é material, ele precisa de repouso, e ele nos pede isso. Todos nós sabemos disso, que o corpo, quando está fatigado, ele dá sinais.
ele necessita de ser alimentado. Esse alimento é que vai forjar as energias, que vai possibilitar, né, essas energias. E é esse alimento, né, que percorre todo o nosso corpo através do sangue, né, através das artérias, através dos vasos, né, através das veias, né, percorrendo 170 mil quilômetros. Imagine né, como é complexo, né, o nosso corpo físico. Não dá para negar que ele é um instrumento forte, né? Ele nos possibilita enfrentarmos situações bem complicadas, né, difíceis, né, necessitando, né, das suas energias, das suas forças, da sua perseverança, que o espírito leva ao corpo físico. O trabalho, enfim, é ele que desempenha. Então, o espírito quer fazer isso, e emite ordens, ações, né, para que o corpo físico faça. Então, o corpo físico é como se fosse um veículo, né, e o operador, lá, o piloto, o motorista, é o espírito. Recebe as ordens do espírito e executa. Sabemos também que ele possui usando uma palavra da moda, uma resiliência sensacional. Ele se adapta, né, às situações necessárias ao seu aprendizado, à sua evolução, e que fazem parte, né, do nosso plano de vida, que foi criado, né, foi montado, até se tínhamos condições, com a nossa colaboração, com a nossa possibilidade de optar, né, por situações que enfrentaríamos, né, aqui no plano físico, em função das nossas necessidades, em função do que fizemos até ali, né, em função dos nossos méritos conseguidos e deméritos. Nós vamos ter que resolver todas essas situações ou evoluir, né, no caso dos méritos, ir adiante, aprendendo um pouco mais. Mas, ao mesmo tempo, também sabemos, né, que ele é frágil. Ele pode ser consumido, pode ser extinguida, a sua vida com muita facilidade. Quando nós pensamos que um mosquito, nos picando, e se ele trouxer ali alguma coisa que seja fatal para nós, acabou a nossa passagem aqui no plano físico, né? Vamos voltar para o mundo espiritual. Então ele exige, né, uma série de cuidados. Isso é óbvio, né, que o nosso corpo físico não pode ser largado, né? Então ele exige cuidados de nutrição, tomar cuidado para evitar os exageros, né? Comer para viver e não viver para comer, né? O ditado bastante popular e conhecido. Vitalizá-lo com pensamentos felizes, né? Com pensamentos dignos, elevados, né? Para evitar que toxinas, né? Que estão aí, né, em torno de nós, se agreguem e dificultem, né, e cortem, né, diminuam, né, as nossas energias vitais. Respeitá-lo, né? Hoje em dia, esse é um item que não é muita gente que leva em conta. Respeitá-lo, né, a sós, mesmo quando estamos a sós ou quando estamos em público, né, não se exibindo de forma vulgar. É esse corpo físico que é a casa do espírito. E o espírito necessita, né, de ser respeitado. Afinal de contas, né, foi um empréstimo que nós recebemos, foi um presente. E quando nós recebemos alguma coisa, a principal tarefa nossa é cuidar dessa coisa, que é o nosso corpo.
utilizá-lo bem, né, não se permitindo a noitadas inúteis, né, que diminuem as nossas forças vitais, né, cortam as nossas forças vitais, né, não o destruamos através dos vícios, tanto os vícios tidos como legais, como e que para nós são comuns, né, quanto aqueles que os próprios seres encarnados não aceitam, né, aqueles vícios que são proibidos em nossas leis da matéria. Nós sabemos também, né, que as nossas atividades do dia a dia, né, as nossas atribuições, né, leva às vezes a gente a esquecer um pouco, né, desses cuidados necessários, né? É aquele que, em nome do trabalho, se exaure, né, na busca de quantidades financeiras, monetárias cada vez maior, né, esquecendo que tem um corpo que tem limite, até para o trabalho, né, temos os nossos limites. Escolhemos horários inapropriados, né, para as nossas atividades de exposição ao sol, né, que são benéficas, certamente são benéficas, mas que quando fazemos isso em horários indevidos ou em excesso, né, podem nos levar a doenças bastante sérias, né, como o câncer de pele e outras. Então temos que tomar cuidado, né, com isso. Utilizar roupas que sejam agradáveis de usar, não aquelas apertadas, né, que cerceiam até os movimentos porque está na moda. Né, o corpo também não deve estar gostando disso. E existem algumas atividades que a princípio assim, parece que não são do corpo, né, e de fato são do espírito, mas como o espírito age sobre o corpo, né, então também elas são necessárias também para a manutenção, para a boa manutenção do nosso corpo físico. Né, pouco trabalho, né, no campo da caridade, né, fazemos, mas poderíamos fazer mais, né, e nós sabemos que quando realizamos a caridade, o principal beneficiário não é aquele que recebeu, mas aquele que fez. É a satisfação, né, e o mérito que estaremos granjeando com essas atividades. Não mantemos pensamentos saudáveis, né, teríamos que coisas que nos incomodaram, né, e que não podem ser resolvidas naquele instante, não vale a pena, né, manter em nossos arquivos aí a todo instante a nos torturar. Quando estamos diante de situações que elevam, né, a nossa adrenalina, né, e esquecemos de manter a boca fechada, né, e desferimos impropérios, isso com certeza, né, também não faz bem para o espírito e menos para o corpo, porque ele gera, né, elementos, né, que são prejudiciais às nossas células, ao nosso organismo, ao funcionamento, enfim, do todo. Esquecemos também de alimentar a alma, né, através da boa leitura, através dos bons filmes, né, através das boas conversas edificantes, né, que trazem proveito a todos. Então precisamos nos servir dele, né? Ele foi nos dado, né, para ser bem utilizado, né, e que não tenhamos nunca de se arrepender, né, do nosso mau uso, né, no instante em que a dificuldade, a doença bate à nossa porta, em função da nossa falta de agir do modo correto, da nossa imprudência. Então, o melhor uso, como em tudo, né, é o equilíbrio, né, é a moderação,
né, utilizá-lo para com equilíbrio, né, e bem-estar. Descuidar do corpo é um equívoco, né? É isso que nós vimos até agora, né? Temos a necessidade e o dever de cuidar muito bem dele, né, da melhor forma possível. Mas também fazer culto, né, fazer adoração ao nosso corpo físico também não vai levar a coisas boas. Existem pessoas que não entendem ou não querem entender que o corpo físico é uma máquina, ele é um veículo. Toda máquina, todo veículo, todo equipamento tem uma vida útil. Ele envelhece, ele se modifica com o tempo. Nós não mantemos, né, aquela aparência jovem, e que aquele que chega a certa idade quer manter aquela aparência jovem. Aí vem todas as situações de plásticas e outras cirurgias que às vezes, infelizmente, o resultado é desastroso. Então temos que cuidar disso, né? Bem utilizá-lo, entender, né, que ele vai se modificar, o tempo é inexorável. Tem aquele velho ditado que diz que o tempo é cruel, né? Acho que não é cruel, né? Mas ele faz, né, com que haja essa modificação, né? E temos que aceitar isso, né? Esses que não aceitam se tornam obsidiados de si mesmo, né? De querer que as coisas, que ele mantivesse 20 anos, né, lá para frente. E isso causa sérios problemas, né, orgânicos até. Quem não sabe o que é anorexia, bulimia, vigorexia, esse termo é mais desconhecido, mas é aquele que o corpo está perfeito, ele está bonitão, está marombado, mas ele se olha no espelho, nossa, que porcaria, né? Tenho que fazer mais exercício, tenho que melhorar isso, mesmo, né, ele estando bem. Na doutrina espírita, nós vimos, tem uma frase que diz lá que nós devemos cuidar do corpo sem exageros, sem pensamentos doentios. André Luiz, né, que nós conhecemos bastante, né, o autor de toda a série Nosso Lar, no livro dele também chamado Conduta Espírita, ele diz: devemos cultivar a higiene pessoal, sustentando um instrumento físico, como se ele fosse viver eternamente, perseverando-se assim contra o suicídio indireto. O que é o suicídio indireto? O suicídio é aquele quando nós, abruptamente, né, através de uma ação violenta, né, nós acabamos com a nossa passagem no plano físico, né? Nós terminamos o que não deveria, né? E é um dos principais das atitudes mais graves, se não a mais grave, que o espírito encarnado pode fazer, é o suicídio. Não nos é permitido encerrar a nossa vida aqui no plano físico antes do prazo determinado. Mas o suicídio indireto é aquele que nós fazemos ele todos os dias ou com muita frequência e não percebemos. São os excessos. Excesso de alimentação, excesso dos vícios ou os vícios, até excesso de trabalho, como nós vimos há pouco. Enfim, excessos, né, que colocam a saúde do nosso corpo físico em xeque. Então temos que tomar esse cuidado. E lá no Evangelho, capítulo 17, que é esse capítulo que fala do corpo, sede perfeitos, ele traduz todo o cuidado que nós deveríamos e deveremos ter com o corpo físico. Então a primeira coisa que ele diz é não cultuar, né, aquilo que vimos agora. É cuidar com muito carinho, né, desse instrumento que nos foi dado, evitando vícios.
né, evitando, enfim, coisas que possam dificultar a sua vitalidade, né, preservando, né, para não passar por aquela morte prematura que nós vimos há pouco. Nós vamos ver agora o depoimento de um espírito chamado Moacir. Ele nos traz essa mensagem como um alerta contra o suicídio. Então ele, Moacir, foi durante toda a sua vida, durante 30 anos, ele esteve na caserna, já foi militar. E desde o dia que ele entrou na vida militar, ele passou a se exercitar, né, todos os dias, né, de maneira bastante intensa, né, de tal forma que o seu corpo físico era invejado até pelos mais novos. Ele participava de competições, e para ele o importante era viver dessa forma. Quando chegou ao final dos 30 anos de vida militar, ele foi reformado, né, como acontece com os militares, e continuou, né, realizando essa atividade, as atividades que ele fazia, né, do cuidado com o corpo. Tornou-se um atleta sênior, né, exemplar, né, ganhador de muitas medalhas e troféus, e, enfim, vencedor de competições. Mas como todos nós tivemos muitas e muitas vidas anteriores, né? Acertamos nelas muita coisa, né? Já estamos melhores, mas erramos muito, né? E Deus nos permite, né, que isso é exigido, que nós temos que pagar essa conta, né? Temos que reacertar as situações em que dificultamos a nossa caminhada e a do próximo. Deus nos permite que isso seja pago em reencarnações futuras, né? Existem coisas que nós temos que resolver hoje, mas muita coisa fica para frente, né? Porque não temos condições hoje ainda de enfrentar essas dificuldades e superá-las. Então, quando chega a hora que as leis divinas percebem que nós já estamos em condições de enfrentar aquelas situações que irão nos trazer dificuldade, sofrimento, porque nós vamos ter que enfrentar a nós mesmos, elas surgem. E surgiu para ele na forma de um câncer terminal. E ali o mundo caiu. Claro que ninguém recebe uma notícia como essa sem sentir alguma coisa, né? Mesmo aquele que tem conhecimento do porquê que está acontecendo aquilo, que não é de graça, né? Que é resultado do que nós fizemos, que é uma forma de nós enfrentarmos situações semelhantes e que irão nos diminuir as nossas dívidas, ser vencidos, né, com fé, né, com esperança, com perseverança e não com revolta. E foi o que aconteceu com ele, infelizmente. Ele entrou no estado de revoltar-se com aquela situação, entrou em depressão e não conseguiu se manter. E, num determinado dia, ele suicida-se com um tiro na cabeça. Então, a mensagem dele, né, diz que após essa situação, ele continuou muito tempo, né, em lugares difíceis, né, sofrendo as consequências do ato, né? Sabemos que o suicida permanece durante muito tempo como um instante, sentindo um instante, né, que aconteceu, né, essa infelicidade, essa decisão equivocada, né, e que depois de muito tempo de sofrimento em lugares difíceis, ele foi socorrido, né, por espíritos benfeitores, né, aqueles que
vão aos lugares de espíritos em sofrimento, né, e aqueles que já estão em condições de serem resgatados, né, e que já estão em condições da vontade própria, né, de querer melhorar-se, de sair daquela situação, ele foi retirado, foi levado a um hospital dedicado a suicidas, e estava, né, no instante dessa comunicação, ele estava se recuperando ainda. Então ele traz um alerta, né, primeiro que ele realizou o ato, né, até por desconhecimento. Se ele soubesse, né, se ele tivesse ciência de que nós não morremos, de que as dores não cessam, que não nos transformamos em outra pessoa quando passamos para o mundo espiritual, continuamos com as nossas dificuldades e problemas, né, apenas que lá teremos né, a nossa consciência, o nosso grau de conhecimento das coisas vai ser maior. Aqui nós temos o esquecimento na chegada, né, então nós não sabemos o porquê estamos naquela situação. No plano espiritual vamos saber, né, e certamente iremos aceitar com mais facilidade, né, esse trabalho necessário ao ressarcimento daquele débito, né, de uma forma bem mais fácil, né, porque nós sabemos dos porquês. Então ele incita todos nós, né, vamos estudar o espírito, né, vamos conhecer a vida espiritual, né, e isso hoje em dia, em nosso tempo, está muito fácil. A doutrina espírita traz nas obras básicas e complementares, esmiuça toda, né? As obras de André Luiz nos descrevem, né, o caminho de personagens que passaram sua vida aqui, fizeram algumas coisas e retornaram à pátria espiritual, e o que lhes aconteceu lá, né? Méritos que lhes deram possibilidades, né, e tomadas de decisões equivocadas que exigirão, tanto no mundo espiritual quanto na próxima reencarnação ou próximas reencarnações, né, o acerto dessas contas. Então é um alerta, né, tanto quanto a necessidade do estudo, né, de conhecermos além do que nós podemos ver e pegar, né, quanto a essa atitude talvez impensada, né? Ele não tinha conhecimento, certamente ele não terá tanta responsabilidade do que nós, que conhecemos e sabemos as consequências, se infelizmente formos por esse caminho. Então é um alerta, né, de uma situação real, né, e nós vamos ver isso nas obras básicas. Tem outros relatos também, muitos outros relatos, né, de situações semelhantes, inclusive obras que descrevem o atendimento em hospitais como esse, né, dedicados exclusivamente ao tratamento de suicidas. Então, se um dia, né, e vai chegar esse dia, né, que vamos ter que deixar a Terra, né, quando nosso plano de vida for concluído, né, tenhamos obtido êxito, né, tenhamos notas altas no boletim, né, ou não, vamos ter que retornar ao mundo espiritual. E certamente, né, vamos agradecer a Deus, né, essa dádiva que foi o corpo físico, né, que nós com certeza o teríamos deixado aqui, né, quando do fenômeno da desencarnação, do retorno à pátria espiritual. Então, agradecer por tudo que Ele nos permitiu, né, que foi progredir, que foi aprender, que foi realizar, né, que foi estar junto com as pessoas que nós amamos, né, diante das pessoas que não gostam muito de nós, mas que nos mostram às vezes a realidade, a nossa realidade, que nós não conseguimos perceber,
né, e que sirva de lição, de exemplos, né, abrir a nossa cabeça para a necessidade do que nós precisamos ainda reacertar. E não podemos esquecer também, jamais, né, que o corpo físico, ele não é nada, né, responsável pelas nossas atitudes, equivocadas ou boas, né, ele é apenas um instrumento, né, ele obedece ao chefe. Né, quem é o chefe? É o espírito, é o eu, é o que decide, é o que fala. Então não existe aquela história, não, porque eu nasci com um corpo bilhoso, com um corpo nervoso, né, e é por isso que eu tomo essas atitudes drásticas ou mais ríspidas. Não tem nada a ver. Né? O corpo não tem culpa de nada. Né? É ele, é o eu, que ainda não despertou para a necessidade, né, da paciência, né, da perseverança, da fé, né, do amor, do respeito a todos aqueles que caminham junto conosco. Então que a paz do Mestre Jesus continue conosco. Vamos então encerrar com uma prece que o Mestre Jesus nos deixou há 2000 anos. Pai nosso, onipotente e infinito que sois, santificado seja o vosso nome, como puro é o vosso amor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão da alma e do corpo. Perdoai as nossas ofensas à medida que procuramos perdoar os que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação dos maus, mas livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. Então vamos passar à segunda parte, que são os passos